Qual o papel negativo de uma dieta restritiva e qual o papel que ela poderia ser encaixada? Eu vou começar, inclusive, com o papel positivo da restrição em termos de performance. Que, inclusive, isso foi um estudo que eu fiz pro livro. Que é esse livro aqui, Vamos já falar do livro também. Exatamente. Esse livro aqui, o título é Alimentação e Produtividade, foi um livro que eu escrevi em 2018, então tem um tempo, em que eu baseei muita pesquisa para performance física, mental. Então, como é que eu consigo melhorar minha atenção, foco, cognição através de estratégia alimentar. Então, uma das estratégias, de longe, validada, que ajuda a melhorar a performance mental e aumento de concentração, é dieta restritiva. É você fazer o que é uma dieta restritiva? É você fazer uma restrição calórica ou de algum tipo de alimento ou de horários de comida, de alimentação, por um período de tempo. Então, isso se caracteriza como uma restrição alimentar. A gente tem uma restrição alimentar quando eu simplesmente como menos caloria. Então, vamos supor que teu padrão alimentar é um consumo médio de 2.000 calorias por dia e você passa a consumir 1.500. Então, você teve uma redução calórica aí de 25%, se eu não estou um quarto, né? 25%, se eu não estou errada nas contas aqui. E isso é uma restrição de caloria. Uma outra forma de você fazer restrição é uma restrição de horário, que é o famoso jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É eu alternar nas 24 horas que o dia tem, períodos me alimentando normalmente versus períodos em que eu faço o jejum. Então, tem jejum de várias formas. Eu posso, dentro das 24 horas, fazer 18 horas de jejum e fazer uma janela de 6 horas de alimentação. Eu posso fazer uma janela de alimentação de 12 horas e uma janela de jejum de 12 horas. Traduzindo, porque eu gosto sempre de traduzir, o que é janela de alimentação. Então, você come de 8 da manhã às 8 da noite, café, almoço, jantar, lanche, seja lá o que for, normalmente, mas às 8 horas da noite você para de comer e só vai comer de novo 8 horas da manhã. Então, você fez uma janela de jejum de 12 horas. E lembrando que no jejum intermitente, a janela de jejum permite que você tome água. Não é jejum de exame, tá, gente? Que não pode tomar absolutamente nada. Na janela de jejum, você pode tomar água, chá e café, sem açúcar ou sem adoçante. Continua mantendo o funcionamento do jejum metabólico de qualquer maneira. E dá para fazer jejuns mais esticados. Tem gente que faz de 24 horas, tem gente que faz de 48 horas. Não são jejuns que eu gosto muito, mas existe e tem melhora científica. Qual é a lógica da restrição para o cérebro? É que a gente, numa situação de sufoco, pensa aí, qualquer situação que eu passe de sufoco, eu vou tentar achar uma situação, um ponto de melhoria, uma estratégia. Sei lá, eu tô sem dinheiro, vamos supor. A gente gastou todo o orçamento e agora, meu Deus, eu tô tendo dívida igual ao que eu ganho e não está sobrando nada. O que você começa a fazer? Você começa a olhar para aquelas continhas que você não estava olhando antes. Eu vou ver se não tem um seguro que eu estou pagando aqui, eu vou economizar na água, na luz, vou parar de comprar roupa, sapato, sei lá, você vai fazer um ajuste no teu orçamento. Então, é a mesma coisa com o cérebro. Se ele estava acostumado a 2.000 calorias e aí você fez uma restrição para 1.500 calorias. Então, ele fala, o que eu tenho que ajustar aqui para continuar trabalhando igual ou até melhor. Então, o cérebro, ele trabalha positivamente nesse ajuste de restrição de caloria. Um novo cenário para ele e ele faz um negócio que a gente chama de neuroplastia. O que é neuroplastia? O teu cérebro, ele reajusta tanto a função orgânica como a função... Eu vou fazer como tu que é bom de português aí, uma função funcional. Uma função... Qual figura de linguagem é essa? Que erro é esse? É o pleonasmo. É o pleonasmo, exatamente. Então, ele ajusta tanto a questão orgânica como a questão funcional. Perfeito. Então, funcionamento e a base orgânica, física. Então, a neuroplastia é eu aumentar a quantidade de neurônios que tem no meu cérebro. Então, é uma multiplicação de neurônio junto com um aumento de conexão de um neurônio para o outro. Então, eu aumento as vias de comunicação de um neurônio para o outro e aumento a produção de neurônio, fazendo um processo de renovação. Então, lá, todo dia a gente tem morte celular, em tudo que é lugar do nosso corpo, inclusive no cérebro morrendo os neurônios. Ou ficando os neurônios velhos e capenga. E o cérebro, na neuroplastia, o que faz? Olha aquele neurônio que está quase morrendo, capenga, ele pega a parte boa, que ainda dá para reutilizar, e aí mata o resto, pega a parte boa e faz um neurônio novo. Então, ele faz uma renovação celular. E uma das coisas que mais faz essa renovação celular a curto prazo de neurônio é uma restrição calórica. Certo. Só que até certo ponto. Eu não posso, porque o que eu estou fazendo? O corpo está trabalhando num mecanismo de compensação e de sobrevivência, que no primeiro sprint, vamos dizer assim, ele é positivo. Mas se eu fico hiperusando esse recurso, o que vai acontecer? Está em agressão, está em agressão, está em agressão. Eu tenho uma melhora boa, porque o cérebro teve que fazer essa reorganização, mas se eu continuo
estafando esse recurso, eu vou entrar num declínio, porque aí eu já não vou mais ter matéria-prima para ficar renovando, eu já vou estar consumindo e aí a longo prazo eu vou estar matando basicamente esses neurônios. Sim. Então eu posso usar uma restrição calórica, um jejum intermitente, uma dieta cetogênica. A cetogênica é uma restrição de um grupo de alimento, que é o carboidrato, para fazer o corpo usar, resgatando um pouco o combustível que o nosso corpo, e principalmente o cérebro, mais gosta de usar é a glicose. Mas ele pode usar um combustível que chama corpo cetônico. O corpo cetônico ele é produzido através da quebra de gordura. Quando quebra a gordura, ele produz corpo cetônico, ele não produz glicose. A gente tem uma via metabólica que é assim. A glicose vira gordura. Então, o excesso de açúcar vira gordura. Mas quando eu preciso quebrar essa gordura para usar como energia, ela não vira mais glicose, ela vira corpo cetônico. Ok? Certo. Ok. Então, eu posso não usar mais carboidrato, que é o que vira glicose facilmente na alimentação, para forçar um uso de reserva, que é a gordura, e a gordura quebra em corpo cetônico. Daí que vem a dieta cetogênica, Sim. porque faz o corpo usar corpos cetônicos como forma de energia ao invés da glicose. Só que essa é uma via de sobrevivência. Sim. Essa é uma via que não é a preferencial do cérebro. Então, se eu faço cetose insistentemente, consistentemente, prolongadamente, o meu corpo vai dizer, cara, tá usando uma via alternativa por muito tempo. Eu tenho aqui que começar a me proteger. Então, ele vai gastar menos caloria, o pouco que você come, ele vai, a longo prazo, diminuir o gasto de caloria e vai começar a tentar repor essa reserva de caloria de novo. Então, o metabolismo fica atrapalhado. É o que Então, você fala que trava o metabolismo. trava. Então, faz o efeito platô, o famoso efeito platô. Então, é possível usar um recurso de restrição? É, mas a curto prazo. Sim. Tá? Eu nunca sugiro ou recomendo, do meu ponto de vista técnico, do meu olhar e por tudo que eu já estudei, você usar esse recurso por mais de 3 meses seguidos. Certo. Você pode usar. Eu gosto de fazer um mês. Então, você faz um mês, dá 3 a 4 meses de pausa e faz a restrição de novo. Dá 3, 4 meses de pausa e faz de novo, um tiro de um mês, Sim. mais ou menos. Que dentro, inclusive, da minha metodologia de emagrecimento, eu chamo de choque metabólico, Certo. carinhosamente. Então, Sim. é dar um choque no metabolismo para ele dar Sim. essa reanimada. Ele acorda, mas ele não fica ali extremamente desgastado para sempre. Sim, sim, sim. E é muito interessante essa imagem, porque a gente vê que ele está diretamente envolvido no mecanismo de sobrevivência da história humana, que é o luta ou fuga. Uhum, sim. Que do inglês ele vem do fight or flight. Eu acho muito bonito isso. Uhum. Ele não fala a fuga como uma fuga que, eu vou sair. Não, ele fala a luta. Ou você luta ou você voa. Então, cara, é uma outra coisa totalmente diferente. Você precisa sair de perto dali daquela agressão. E é totalmente o contrário do que a gente vê hoje em relação à inflamação crônica de baixo grau. Que este homem está envolvido com o excesso de peso, com o sedentarismo, com a falta de um padrão alimentar adequado, ainda que use essas estratégias em determinados momentos específicos para que ele consiga melhorar essa performance especificamente, mas o padrão alimentar dele precisa ser ajustado. E ele está com a agressão sempre ali naquele padrão, ele não consegue vencer e não consegue fugir do estresse. Ele não consegue vencer, não consegue fugir do sobrepeso, da falta de sono, de todas as agressões que vêm ao sistema cardio e neurovascular e que pioram o funcionamento desses dois sistemas básicos, importantíssimos para a gente, e que vão comprometer essa melhora dele. Uhum. Que melhora ele quer? Que melhora ele quer? Ele quer trabalhar mais, com mais concentração? Ele precisa fazer esse corpo trabalhar a esse favor, nessa direção. E ainda que ele use essas dietas, estratégias restritivas, ele não pode usar por muito tempo. Eu falo sempre que é que nem você tentar dirigir uma Ferrari indo de São Paulo para Salvador. Você vai, ela não foi feita para isso. Você vai, quando você sai de São Paulo, você anda ali, até chegar no interior, você tem um desempenho maravilhoso. A partir dali ela começa a comprometer esse organismo que não está pronto para isso. Sim. E ele quer viver em um movimento de entregar muito, de fazer uma planilha de Excel até 2 da manhã, no outro dia ter uma reunião, enfrentar trânsito. Ele, em algum momento ele vai pifar. Ele vai dar um problema ali que está relacionado com as escolhas que ele fez até ali.